se situar, a gente vai passar aqui de forma rápida os assuntos ou temas que serão tratados. Então, a gente vai tratar dentro da ordem que foi divulgado. Nesse primeiro momento, falaremos sobre o princípio regulador e normativo do culto. Teremos um breve intervalo. Depois falaremos sobre liturgia, o culto reformado calvinista e, por fim, o culto público e o canto congregacional. A gente vai tentar construir algo ao longo desses 3 momentos e a gente tinha pensado em deixar no final um momento para perguntas e respostas. Mas para a gente não perder a dinâmica, a gente vai deixar esse momento no final de cada palestra. Então, se você tiver qualquer dúvida, anote para a gente não perder o raciocínio. No final, a gente abre um espaço para que você possa perguntar e assim estar participando também. Então, vamos lá para o primeiro tema, princípio regulador e normativo do culto. Basicamente, esse princípio fala sobre o quê? Você vai ter a projeção para você poder acompanhar. Esse princípio ele vai responder... Ok. Então, vamos lá. Princípio regulador e normativo do culto. Conseguiu encontrar? Exato. Então, nós temos aqui algumas perguntas para a gente poder refletir sobre o assunto. O que devemos fazer quando nos reunimos? Que atividades específicas uma igreja pode e deve fazer quando se reúne para o culto coletivo? Você vai perceber que a base, a doutrinária, ela vai interferir na questão prática de organização do culto. Não só da questão do culto, mas a questão administrativa, a como a igreja conduz a vida, a como a liderança da igreja conduz a vida da igreja. Mas nós vamos falar hoje de forma muito específica sobre o culto público, e esse princípio regulador ou normativo, ele vai determinar Ok. Então, você já se perguntou, na nossa realidade da ICEA Gama, por que nós não temos dança no momento do culto? Você tem alguma justificativa de que por que nós, por exemplo, não temos no momento do culto aquelas encenações ou dramatizações? Há alguma diferença de forma prática no momento que nós chamamos do último culto, que foi um musical, para um culto público? Ou seja, quais foram os elementos presentes no musical e quais são os elementos presentes no culto público? Quem é que vai determinar isso? É esse princípio. Então, o princípio regulador ou normativo, com base no entendimento de cada um, nós vamos seguir de forma muito prática algumas orientações ou decisões. A primeira verdade que a gente precisa entender em relação ao culto é que o culto corporativo também é uma atividade regulamentada. A vida cristã como um todo, e o culto também entra nessa área, ela é orientada por Deus como ela deve ser vivida. De forma mais específica, o culto público, no Antigo Testamento, ele não foi facultado ao povo de Israel a possibilidade de construir um modelo, um formato de culto público. Se a gente, desde lá do início de Levítico, que era o livro de culto do povo do Antigo Testamento, Deus se preocupou em estabelecer de forma muito precisa o que é o culto, como o povo deveria se aproximar, todos os rituais que aconteciam ao longo do culto público. Levítico era um livro que os pais ensinavam aos filhos. Com que objetivo? Que no momento em que o povo estivesse se reunindo no culto ao Senhor, as crianças tivessem uma compreensão de cada etapa. O sacrifício pacífico começa e termina como? O sacrifício de expiação começa e termina como? Ou seja, ninguém no Antigo Testamento poderia
mudar a ordem e os elementos do culto que foi estabelecido pelo próprio Deus. Então, a ideia é que o culto público, ele é uma atividade que foi padronizada, foi estabelecida, regulamentada pelo próprio Deus. Deus, pela sua palavra, governa o que a igreja local deve fazer quando se reúne. Então, quando nós falamos sobre culto público, nós estamos falando de algo que foi instituído por Deus e não pelo seu povo. Isso vai ficar muito claro ao longo dessa tarde. Nós não nos reunimos para cultuar porque decidimos fazer isso. Nós não nos reunimos para cultuar porque, em algum momento da história, algum líder ou alguma pessoa sentiu a vontade de fazer isso e passou, então, a cultuar. Nós nos reunimos porque, inicialmente, Deus determinou que o seu povo deveria reunir e ele estabeleceu o formato, a forma. Ou seja, Deus governa o seu povo em todas as áreas da vida e no culto público não é diferente. As raízes do princípio regulador do culto são anteriores à reforma protestante. Quando nós falamos ou ouvimos a expressão princípio regulador do culto, nós associamos isso com a reforma protestante. E em um dos momentos aqui, nós vamos falar de forma específica sobre Calvino. Só que esse debate ou essa reflexão sobre culto público, ela já vem sendo feita muito antes da reforma protestante. Mas na reforma protestante nós temos uma certa divergência entre alguns reformadores e nós temos uma predominância por meio de Calvino, que traz uma proposta que nós vamos apresentar de forma breve nessa tarde também. Os reformadores definiam o fato de que as Escrituras são suficientes para conduzir a vida do povo de Deus e que as experiências humanas não podem determinar a maneira como vivemos, como governamos a igreja, como realizamos missões ou cultuamos a Deus. Então, falar que a Bíblia é suficiente é dizer o quê? Que a partir da Bíblia, o povo de Deus tem as orientações necessárias para o governo, para a forma como a igreja vive, para a vida cristã, para uma vida de piedade e para a maneira como nós cultuamos ao Senhor. Então, esse é um princípio da reforma, a suficiência das Escrituras. Os reformadores vão aplicar esse princípio no culto público, mostrando como é que Deus governa, como é que Deus orienta, como é que Deus conduz o culto público, trazendo as suas orientações por meio da sua palavra. O princípio regulador do culto veio para estabelecer limites a um debate entre igrejas reformadas e luteranas e entre as igrejas anglicanas e puritanas no final do século XVI e XVII. Princípio regulador e princípio normativo, nós vamos ter essa separação dentro da própria reforma protestante. Nós vamos ter Lutero e as igrejas anglicanas que vão pensar o culto de uma forma, e eles vão seguir o modelo normativo. Daqui a pouco a gente vai falar de forma específica o que é isso. E nós temos Calvino e os puritanos, posteriormente, que defenderam ou que fizeram uso do princípio regulador e não do princípio normativo. Daqui a pouquinho a gente vai poder conceituar cada um deles e vai ficar um pouco mais claro para vocês isso tudo. As igrejas luteranas e anglicanas concordavam que muito da adoração católica era proibida e contrária às Escrituras. Entretanto, eles concordavam com Roma que a igreja tem o direito de determinar cerimônias e ritos e ordená-los ao povo de Deus como elementos necessários da adoração, desde que não sejam contrários às Escrituras. Lutero, assim como as igrejas luteranas também, e anglicanas, eles se manifestaram contra a forma de culto da Igreja Católica. Só que eles entenderam que a Igreja Católica estava certa em um ponto. Qual era o ponto? De que Deus havia dado autoridade para a igreja decidir quais os elementos de culto. Então a igreja, a liderança, juntamente
a liderança reunida poderia pensar na sua realidade e decidir da seguinte forma: bom, dança é algo necessário, então vamos inserir dança no culto público. Um outro ritual, esse ritual aqui vai servir para que a igreja consiga visualizar uma determinada verdade, então vamos inserir esse ritual, desde que isso não seja proibido. O pensamento deles era: a igreja tem autoridade para determinar de que maneira ou os elementos que podem estar inseridos dentro do culto público. A igreja tem poder de estabelecer os ritos ou cerimônias e autoridades nas controvérsias de fé. Além disso, não é proibido a igreja ordenar nada que seja contrário à palavra de Deus. Essa declaração aqui, ela está dentro dos documentos das igrejas anglicanas. Então, dentro da confissão de fé, aquilo que rege o sistema de culto da igreja anglicana, eles estabelecem que a igreja tem poder de estabelecer ritos e cerimônias. Então, isso aqui é chamado de quê? Princípio normativo da adoração. Quando você encontrar uma igreja, ou ver uma igreja que tenha elementos que não são elementos determinados, específicos na Bíblia, como elementos de culto, essa igreja segue o que a gente chama de princípio normativo da adoração. Então, você tem aí, de forma específica, o conceito do que é que significa princípio normativo da adoração. Esse princípio ensina basicamente que no que concerne à vida da igreja e ao momento da adoração no culto público, cada igreja local, sendo conduzido por sua liderança, tem autoridade para determinar os elementos de culto e a maneira como esses elementos devem ser conduzidos, desde que esses elementos não sejam claramente proibidos pelas Escrituras. Isso aqui é o quê? Princípio normativo. Só um exemplo aqui para a gente poder pensar na nossa realidade como ICEA Gama. A apresentação de crianças seria um elemento de culto? Não é elemento de culto. Daqui a pouco a gente vai ver os elementos de culto, mas são básicos. A questão de ler, orar, os sacramentos também, a pregação da palavra. Mas a apresentação de crianças, como não é um elemento de culto, se a igreja for conduzida pelo princípio normativo, qual vai ser a decisão da liderança? A liderança vai dizer: não, nós podemos colocar a apresentação de novos membros, a apresentação de crianças no momento do culto, porque a Bíblia não diz algo contra. Então, como a Bíblia não diz nada contra a apresentação de novos membros ou de crianças no momento do culto como elemento de culto, então nós temos a liberdade de inserir esse elemento de culto. Essas igrejas seguem o princípio normativo da adoração. Um exemplo é a dança. A dança, a Bíblia proíbe a dança? A Bíblia é contra ou a favor a prática da dança? Contra ou a favor? A favor, beleza. Tem nada contra. Aqueles que dançam, que fazem zumba, que querem emagrecer dançando, não tem pecado nenhum nisso, né? Mas a questão é: a dança é um elemento de culto público? Aí a gente não vai encontrar. Só que se a igreja for conduzida pelo princípio normativo, qual vai ser o raciocínio? A Bíblia é contra a dança? Tem algum versículo que diga assim: no culto público é proibido dançar? Não tem. Então, o raciocínio da igreja vai ser qual? Como a Bíblia não proíbe expressamente, então nós podemos acrescentar ou colocar a dança como elemento de culto. Aí tem o culto e, em algum momento, tem que ter dança, porque a dança passa a ser um elemento do culto. Está tranquilo aqui no que diz respeito a esse princípio normativo? O que é o princípio normativo? O próximo, ou melhor, esse princípio normativo, ele foi usado ao longo da história da igreja, antes do princípio, regulador da oração, quando Calvino ou os puritanos, eles começaram a perceber um certo exagero desse princípio.
o que ficou conhecido na história como o Ato da Uniformidade, o que aconteceu em 1559. Esse ato estabelecia a obrigatoriedade de uso das orações de um livro de oração comum na Inglaterra. Além disso, decretava que todo homem deveria ir à igreja uma vez por semana ou seria multado. Se você colocar lá no Google e pesquisar Ato da Uniformidade de 1559, você vai perceber que isso de fato aconteceu. Vários pastores foram excomungados porque não aceitaram esse livro de oração comum, esse ato da uniformidade, ele, dentre os vários pontos, ele exigia o uso desse livro como padrão. Então, toda a igreja precisaria usar aquele livro com o objetivo de unificar a liturgia. Bom, como é que se cultua? Não, você vai pegar esse livro e do início ao fim você vai seguir esse determinado passo. A ideia era ter um padrão em toda a Inglaterra da forma como se cultuava. Então, alguns, contrário a esse princípio regulador da oração, eles então se manifestaram trazendo o que nós chamamos de princípio regulador da oração, da adoração. Esse princípio regulador é uma reação contrária a tudo que nós acabamos de falar até aqui. Então, guarde aí o conceito do que você ouviu e a gente vai tentar agora desconstruir o que você acabou de ouvir. O princípio regulador da adoração ensina que a igreja só tem autoridade para colocar como elemento de culto aquilo que é expressamente apresentado na Bíblia. Aqueles elementos que a Bíblia não se manifesta nem a favor nem contra, segundo esse princípio, a igreja não tem autoridade para introduzi-los ao culto público. Então, qual é a base disso? É a base de culto estabelecida ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, ninguém poderia trazer uma oferta e dizer assim, não, Senhor, eu vou trazer essa oferta dentro da minha personalidade, dentro do meu estilo. Eu vou trazer uma oferta de manjares, mas essa oferta de manjares não vai seguir o padrão que Deus estipulou, vai seguir o padrão da minha personalidade, da minha idade, do meu sexo, da minha família, do meu contexto social. Isso não existia. O culto ele foi estabelecido desde o início pelo próprio Deus, segundo as regras do próprio Deus. Nós temos um evento de Nadab e Abiú que apresentaram um fogo estranho. Só que esse fogo estranho não tem nada a ver com fogo pentecostal. Eles não começaram a falar línguas estranhas ou coisa do tipo. O incenso que era ordenado para o culto era um incenso que tinha ingredientes e porções que eram orientadas pelo próprio Deus. Então, queimar o incenso em uma proporção ou com elementos ou de forma inadequada era algo que trazia a consequência de morte ou a punição do próprio Deus. Ou seja, cada elemento de culto foi estabelecido por Deus desde o início. Então, a base do princípio regulador da adoração é que quem estabelece a forma de culto não é o homem, é Deus. O homem não pode, com base na sua perspectiva de mundo, ou necessidade, ou estilo, ou época, ele não pode definir como Deus será cultuado. E aí a gente volta para o mesmo princípio, ou para o mesmo exemplo da dança. A dança é um elemento de culto? Não. Então, qual é o raciocínio? Se a Bíblia não orienta a igreja a dançar no momento do culto público, a igreja não tem a permissão de dançar no momento do culto público. Se a Bíblia não traz, por exemplo, a apresentação de crianças, a apresentação de novos membros como elemento do culto público, nós não temos essa autoridade de inserir no culto público essa situação. Se o culto público no Novo Testamento e no Antigo Testamento não tem uma orientação clara e precisa sobre cantata, sobre dramatização, sobre musical, nós não podemos, então, inserir isso dentro do culto público. Faça a sua pergunta, anote, no final a gente vai tentar responder, mas só para que você não faça a pergunta com o conteúdo pela metade. Daqui a pouquinho a gente vai poder
pensar um pouquinho mais sobre isso. Está tranquilo a compreensão e diferença entre normativo e regulador? Ok, então o princípio regulador basicamente segue essa filosofia. Só é permitido aquilo que é expressamente mencionado, orientado, determinado na Escritura. Se não foi apresentado, orientado, então eu não posso, não fica a meu critério definir se é elemento de culto ou não. Quando nós falamos sobre esses elementos ou essas abordagens normativa de culto ou princípio regulador, os teólogos trazem 3 nomenclaturas que são importantes para a gente. A primeira é elementos, a segunda, formas, e a terceira, circunstâncias. O que são elementos da adoração? São atividades que as Escrituras nos chamam positivamente a realizar em nossa devoção corporativa. Então, o princípio regulador preocupa-se principalmente em determinar quais são os elementos da adoração. Então, quando nós falamos sobre elementos, é aquilo que Deus estabeleceu como algo que pode participar do nosso culto público. Aqui está a principal preocupação do princípio regulador da adoração. Eles vão tentar entender quais são esses elementos para que esse culto seja apresentado com os elementos que foi instituído pelo próprio Senhor. Então, nós temos aqui como elementos de culto a palavra, e aí o autor do livro que foi repassado para a diretoria do departamento de música coloca dessa forma: ler a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra nos sacramentos, na Santa Ceia e no batismo. Então, esses são os elementos de culto. Há aqui um debate em relação às ofertas. Ofertas são ou não são um elemento de culto? Então, foi acrescentado, posteriormente, nós vamos ver que na liturgia que é usada por Calvino, o momento de oferta acontece dentro da liturgia. Nós entendemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo havia essa prática, e ela está inserida dentro da liturgia de culto, porém alguns reformadores não entendem essa prática como um elemento, entendem como uma orientação, mas não como um elemento do culto. Eu apresentei aqui aquilo que há consenso, que é ler a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra nos sacramentos, Santa Ceia e batismo. Então, o princípio regulador vai se preocupar com esses elementos e não necessariamente com a ordem desses elementos ou como esses elementos serão administrados no culto público. A segunda nomenclatura que vai nos ajudar a entender tudo isso são formas de adoração. São as atividades que as Escrituras nos chamam positivamente a realizar em nossa devoção corporativa. O autor do livro traz um exemplo muito simples, que seria alguém tentando mobiliar uma cozinha. Então, vai precisar de quê? Dentre os objetos, vai precisar de um fogão. Então, a pessoa precisa de um fogão. Mas a questão é que tipo de fogão? Ele vai ser elétrico, vai ser a gás, vai ser branco, vai ser preto. Ou seja, o elemento de culto seria o que aqui? O fogão. Agora, como ele vai ser, se vai ser a gás, se não, isso ficaria a critério de cada um, seriam formas diferentes. Dentro da abordagem do culto público, seria basicamente isso. Nós devemos ler de forma corporativa ou responsiva, cantar em tom maior, cantar em tom menor. A preocupação do princípio regulador é, nós precisamos ler e precisamos cantar. Como isso vai ser feito, fica dentro desse formato que é necessário sabedoria para que edifique, mas seria algo relativo a cada situação. O principal é o elemento, ou seja, cantar e ler, seriam esses os principais elementos. A forma seria algo que dependeria de cada situação. A terceira nomenclatura são circunstâncias da adoração, bem parecido aqui com a questão das formas, são os aspectos práticos de como uma igreja organiza a sua reunião de adoração. Quando e onde nos reunimos, a disposição das cadeiras, se usamos ar-condicionado ou não, essas questões são questões de prudência, não de exigência bíblica.
Então, só recapitulando, temos os elementos, que são de fato o foco da preocupação do princípio regulador, e temos formas e circunstâncias. Formas e circunstâncias vão ser importantes por quê? Porque não é necessário que várias igrejas que adotam o princípio regulador tenham o mesmo formato de culto. Cada igreja pode ter uma liturgia diferente, pode ter um formato diferente de culto, mas com os mesmos elementos de culto presente nessa liturgia. Então, isso vai ser importante dentro dessa discussão. O princípio regulador simplesmente não trata de questões como se nos reunimos de manhã ou à noite, ou se ficamos de pé ou sentados. Não seria essa a preocupação. Alguns princípios estabelecidos pelos reformadores para a gente poder concluir e passar aqui para a parte de perguntas e depois ter o nosso primeiro intervalo. Então, resumindo tudo que nós falamos aqui, quais são alguns princípios básicos? A igreja não deve usar no culto ou na vida cristã aquilo que é proibido nas Escrituras. Então, esse é o primeiro princípio, é mais fácil. Se a Bíblia proíbe, nós não podemos usar. Até aqui, bem tranquilo, sem divergência alguma. A igreja deve cultuar e servir a Deus na maneira como Ele ordena na sua palavra. Aí aqui a coisa começa a apertar um pouquinho. Por quê? Porque nós devemos olhar para a maneira como Deus estabeleceu o culto, os elementos que Ele estabeleceu, e aí seria uma questão de submissão diante do que Deus estabeleceu, a igreja seguir a orientação divina. Então, esse é o princípio regulador, que estabelece a forma de cultuar dentro da perspectiva divina, a igreja vai simplesmente se submeter àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, se há alguma atividade que não é clara, eu não posso inseri-la como objeto ou elemento de culto, porque a Bíblia não apresenta dessa forma. Por fim, a igreja tem liberdade para determinar como aplicar os elementos do culto no seu próprio contexto histórico e contexto cultural específico. Esses elementos, dependendo do contexto histórico, dependendo do contexto cultural, a igreja pode ter uma liturgia que se encaixe adequadamente para o seu determinado público, mas com os elementos que foram estabelecidos dentro da palavra de Deus. Perguntas, dúvidas, para a gente poder ter um breve intervalo? Tem um microfone aqui, a gente vai sempre usar o microfone para poder facilitar. Boa tarde. A pergunta que eu faço é em relação à questão da forma. Eu achei que a forma, como ela é um pouco aberta, né, ela não é estabelecida de forma, como eu posso dizer, taxativa, né, pode ser discutida na igreja e tudo. Eu me pergunto, por exemplo, do seguinte: vou pegar o exemplo da dança, né? A dança ela entraria como forma, não como, aliás, na minha visão, poderia entrar como forma, não como elemento de culto. Porque se a pessoa que dança, ela diz que ela está adorando com a dança, isso não poderia ser entendido como forma, no caso, porque, por exemplo, até para uma pessoa que, vou dar um exemplo também aqui, que é surda, às vezes ela, vendo a dança, ela pode até entender melhor aquele momento ali de culto, né? Porque a dança, a coreografia, né, no culto, ela pode ilustrar, ela pode servir como ilustração do que está acontecendo ali, né? Eu não sei se daria para afirmar isso, mas para uma pessoa que tem essa limitação, por exemplo, né, que tem uma deficiência auditiva, ela vendo uma coreografia, isso poderia facilitar com que ela visualizasse aquilo que está sendo cantado, que às vezes ela não está escutando. E não poderia ser entendido então como uma forma, o exemplo da dança, por exemplo? Beleza. Como é que a gente chega a essa conclusão do que é elemento e do que é forma e do que é circunstância? O ponto principal seria entender o que é elemento. Então, elemento é tudo aquilo que foi estabelecido no culto pelo próprio Deus. Se a gente voltar para o Antigo Testamento, a gente encontra a dança, mas não como elemento do culto. Por isso que a gente não pode colocá-lo como forma. Você entendeu? Mesmo entendendo o que você colocou. Por exemplo, Miriam dançou, então alguns acabam usando esse momento de Miriam estar dançando, no momento de alegria, de comemoração, mas isso não é um elemento de culto.
Então, esses elementos, eles são instituídos no culto do Antigo Testamento e aparecem no Novo. É a partir desse raciocínio que a gente vai poder entender o que é elemento e o que é forma. Como a dança não foi instituída como elemento, a gente não poderia colocá-la como forma. Ou melhor, a gente não poderia colocar isso, não poderia colocá-lo como elemento, né? Ela permanece como... Perdão, a dança não é elemento de culto. Então, não dá para a gente... não é opcional, mesmo que você entenda os benefícios da dança para um determinado público. Porque ela não foi instituída como elemento de culto, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Perguntas? Roberto e lá atrás, aqui também. Alguém, por favor, pegue uma água para mim? Ao longo dos anos, a adoração ela passou por transformações, né? A forma de cultuar também passou por transformações, a ponto de hoje nós temos a bateria, um exemplo, e 50 anos atrás era impossível você ver uma bateria numa igreja tradicional, por exemplo, como a nossa, né? E hoje a gente inova também em algumas questões musicais, trazendo alguns ritmos mais animados, de certa forma copiando algo que a gente vê na mídia, em outras culturas, como a americana, a europeia. E a ponto de a gente ficar na dúvida. Nós podemos mudar essa melodia, colocar essa melodia mais animada? Esse hino, nós podemos cantar ele fora da partitura, como a irmã Nete está aqui ao lado e ela me cobra isso às vezes, né? Meu irmão, o hino tem que ser cantado conforme a partitura. Como é que a gente responde isso para uma irmã Nete, para uma irmã Marileide, sendo que a gente tem que entender também que houve a evolução. Sim. Assim como eu questionei a bateria. Há 50 anos atrás, a bateria não tinha local no culto. Ela não tinha espaço no culto. Hoje ela tem e se tornou a normalidade. Como que a gente consegue inovar isso, colocando um hino com a melodia um pouco mais animada, colocando um instrumento a mais, às vezes mudando até um pouquinho aquela melodia. A irmã Marileide, dentro dessa pergunta, irmã Marileide, para a irmã Marileide que a gente já responde as duas. Isso, tá certinho. E eu estava pensando aqui, eu estava pensando aqui, pastor, que eu sou crente desde 1949. Os meus princípios foram bem significativos. Sim. E neles eu vivo hoje, procuro viver com a graça de Deus. Então, eu e a Nete, nós somos às vezes, gente, porque o cantor cristão que nós usamos, ele já tem a sua música. E nós não podemos mudar. Não é? Bem, esse é o meu ponto de vista, pastor. Isso. Agora o Roberto... Que é músico, né? O Roberto já tem outra forma de pensar. Então, é por isso que quando tem essa discussão, de uma conversa lá com o Roberto, que ele que é o músico. Às vezes nós até falamos de tudo, porque, primeiro, eu sei que o cantor já tem a sua música. Exato. E nós não podemos mudar. Perfeito. Mesmo que nós queiramos, mas nós não podemos. A pergunta para ver se a gente conseguiu entender e para a gente poder avançar seria o seguinte: o que o Roberto colocou é elemento, forma ou circunstância? Beleza, forma. É forma? Ou é elemento? Forma. Por que é forma? Perfeitamente. A maneira vai depender de quê?
O cantar continua, exatamente. Então, aí é uma questão, de fato, para músicos. E eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu não tenho formação para isso. Calvino, sabe o que foi que ele fez, Roberto? Ele se distanciou de uma ala da Reforma que tinha uma liturgia já bem estabelecida. Ele entendia da seguinte forma, que o canto ele deve estar conectado com aquilo que Deus estabeleceu. Então, ele era bem rigoroso e a gente, para chegar nesse nível, demoraria muito, que seria o quê? Pegar um salmo, que são as músicas estabelecidas no Antigo Testamento, pegar alguém que conhece a poesia hebraica, então seria alguém, não seria necessariamente um músico, mas alguém que entendesse de poesia, de ênfase da poesia hebraica, e aí ele então fez o saltério, que seria um músico que conseguia transpor isso. Bom, eu conheço o hebraico, eu sei as ênfases, sei os sentimentos e emoções que cada ênfase da poesia hebraica deseja despertar. Só um exemplo aqui, a gente está lendo um salmo de exaltação. Então, nesse salmo de exaltação, assim como na partitura, você tem aquela questão da cadência, dos marcadores, onde, de acordo com o marcador, você vai ter uma intensidade, você vai ter um ritmo, você vai ter uma expressão para aquilo que você está lendo. Então, na poesia hebraica funciona da mesma forma. Você tem um ritmo de leitura, você tem uma ênfase na palavra, na rima, na métrica. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou e elaborou um saltério com base nisso. Então, o raciocínio era mais ou menos o seguinte: quais são os sentimentos que Deus desejou expressar, despertar por meio desse salmo? Aí a pessoa que entende hebraico, que entende música, pegou isso e colocou numa música. Aí ele tem o saltério, e eles usavam o saltério como se fosse um livro do Grupo Aliança. Bom, já está tudo lá com a partitura, com a música. Seria, na opinião dele, uma forma mais pura de louvar, porque seria de acordo com o que Deus planejou na palavra, para despertar emoções e sentimentos na vida da igreja. Então, essa foi uma forma dele poder se aproximar mais de um culto segundo a proposta bíblica. Mas o ponto central, e eu passo para a irmã Nete, pediu a palavra, e o Diego lá atrás, só para... E a Haná. Ok. Fala sobre os nossos hinos. Isso. Realmente, eu me posiciono a favor de que os nossos hinos sejam cantados da forma que eles foram formulados, porque eles são de orientação divina e são, vamos dizer, tem para todos os tipos de culto, de público, nós encontramos no cantor cristão e outros hinários. Aí o que mais incomoda é, como a Marileide falou, eu não tenho tantos anos de igreja como ela, mas eu, graças a Deus, desde criança, eu sou da igreja cristã evangélica. Pois bem, e naquela época, nós cantávamos, as igrejas cantavam segundo o cantor cristão que foi adotado. Bom, e os hinos de outros hinários eram hinos avulsos, que eram cantados assim em momentos especiais. E hoje, o que eu vejo houve a inversão disso. Nós cantamos o gospel e os hinos do cantor cristão e de outros hinários ficam como eventuais. Entendi. Como às vezes eu tenho trazido aqui, com muita resistência, inclusive, eu sei, mas o que eu me propus e continuando propondo é que, mesmo sendo ocasionalmente, os nossos hinos sejam cantados. Uma forma de reviver, não de, vamos dizer que eu adoto também a filosofia da inovação, tudo bem, ela é bem-vinda em qualquer situação, mas por que transformar hinos em canções? Tá? Quando nós temos verdadeiros hinos. E tem canções também, né? Tem canções gospel que têm simetria musical, mas nem todas. E também mensagens que não condizem com o Evangelho. Bom, isso é opinião pessoal, mas que eu quero deixar bem claro aqui. Perfeito, eu tranquilo. sou totalmente contra essa, vamos dizer assim,
a inovação transformar um hino em outro. Seja na música, seja na mensagem. Perfeito, Ok? tranquilo. Mas estou aberta. Obrigado. Diego, então, só para a gente poder avançar nesse ponto. A orientação bíblica é cantar. Como vai ser feito? Aí é uma discussão para os músicos sentarem e tentarem chegar a um consenso. Diego, e depois volta aqui para a Haná. Pastor, na verdade é mais um pedido mesmo, assim, da fundamentação, porque quando o senhor estava falando acerca do princípio regulador, todas as vezes que o senhor falou, o senhor fez uma referência ao Antigo Testamento. Certo. Como era feito e tal. E aí eu tentei buscar na memória algumas referências no Novo Testamento, eu só me lembrei de Efésios 5. Falar uns aos outros, cânticos, salmos, espirituais e tal. Alguma coisa nesse sentido que era quando eles se encontravam. Então, o pedido é assim, se tem alguma... E aí é uma pergunta dupla. Se tem a referência do Novo Testamento para o princípio regulador, que dê mais corpo ao princípio regulador, e a pergunta é, na verdade, porque a dúvida foi a seguinte: com o Novo Testamento, com a vinda do Senhor, com uma nova aliança, e aí eu sempre me lembro, por exemplo, do sábado, de tantas outras coisas que o Senhor meio que deu uma mudada na maneira como era visto o cumprimento desses quesitos. Então, com a vinda do Senhor, com o Novo Testamento, com a nova aliança, digamos assim, não teria sido dado uma maior liberdade no que diz respeito ao culto? Ok, então, só tentando pontuar aqui. No Novo Testamento, a gente tem Colossenses, tem Efésios, que são bem parecidos com o que você colocou. Nós temos no livro de Atos e nos Evangelhos também, o povo na sinagoga. Mas você não vai ter uma descrição da liturgia, como você tem no Antigo Testamento. Então, nós não teríamos no Novo Testamento uma ordem de culto como nós temos no Antigo, expressamente com os elementos do início ao fim. Como era que funcionava no Novo Testamento o culto nas sinagogas? Eles tinham a leitura daquilo que acontecia no Antigo Testamento. Então, eles tinham a leitura da lei, dos profetas e dos salmos. Eles seguiam essa ordem e depois tinham uma palavra de exortação. Por exemplo, Paulo e Barnabé, quando chegavam nas sinagogas, eles participavam do culto e sempre Paulo era convidado. Então, mas você não vai ver no Novo Testamento um momento onde o culto público é detalhado. Então, a gente não tem isso. A base disso vem, de fato, do Antigo Testamento, os elementos. Aí você tem no Novo os elementos. A igreja reunida, aí você vai ver, mas não como algo normativo, mas você vai ver a forma como eles cultuavam, os elementos. O povo reunido em atos, orando, cantando, lendo a palavra. Aí você vai ver de forma muito clara os elementos que nós listamos aqui. Santa Ceia, batismo. Não, tudo bem. Aí, entendi. Aí a leitura que o senhor faz na verdade, pela prática da igreja no Novo Testamento, o que eles Perfeitamente. faziam. Aí você Isso. pinça os elementos que são utilizados. E não é só por isso, é uma questão de hermenêutica. Qual é a questão de hermenêutica? O Antigo Testamento, ele constrói algo que o Novo não destrói. Seria respondendo a sua segunda pergunta. Então, como é que a gente entende cumprimento em Cristo? Ou seja, como é que a gente entende a relação da nova aliança com a antiga aliança? O processo básico é o seguinte: a gente vai ter que olhar para a forma como os apóstolos entenderam o antigo, vamos tentar entender de que forma eles aplicaram, e aí a gente vai ter que fazer uso disso. Alguns defendem que se a gente conseguir entender o método que eles usaram para fazer essa ponte, que nós teríamos a liberdade de aplicar ou de encontrar implicações que eles não encontraram. Aí é um pouco subjetivo, entendeu? Mas você vê de forma muito clara que quando eles estão reunidos no culto público, em Coríntios, fica muito claro isso, esses elementos estão presentes. Então, a forma como eles cumpriram a antiga aliança é dentro de um padrão da antiga. Não houve uma quebra da antiga para uma reformulação e uma criação de uma nova aliança.
Haná aqui, depois a gente volta, só porque ela pediu primeiro. Boa tarde. Pastor, eu queria perguntar, então eu não posso chamar de culto, por exemplo, um encontro de jovens, um culto de jovens que tem uma dinâmica, ou um culto de mulheres que tem algo diferente, eu não posso afirmar que esse é culto. Boa pergunta, perfeito. E num contexto, por exemplo, de outro contexto cultural, África, por exemplo. Certo. Eu cresci lá vendo o povo dançando, o povo tudo junto dançando. Então, Ok. eu não posso afirmar que é um culto ao Senhor. O culto, no caso, o encontro de jovens, ele é... Eu estou adorando a Deus, mas não é um culto? Perfeito. Aí a gente volta para o que o pastor Afonso leu no início. Eu posso dizer que dirigir é culto ao Senhor? Isso. É um culto espiritual, é racional. Eu tenho que, se eu fizer, dentro de uma forma que glorifica ao Senhor. Então, tudo pode ser culto? Pode ser culto. Só que culto solene, público, como foi estabelecido, aí a gente tem um padrão, com os elementos que foram estabelecidos. Por isso que nós tivemos aqui o musical. É pecado ter musical? É pecado ter cantata? É pecado ter dramatização? Não. Mas a gente não chama isso de culto público ou de culto solene. É uma determinada atividade, a gente pode dar qualquer nome para isso, que glorifica a Deus, que tem um determinado objetivo, só que a gente separa isso do que nós chamamos de culto público, por não ter ou por acrescentar elementos que no culto público bíblico não tem esses elementos. Seria pecado? Não necessariamente. E aí eu tenho outra pergunta também, que é em relação ao domingo em si. Porque Ok. tem alguns reformados de hoje que afirmam que o domingo é um dia separado para o Senhor. Então, outros já falam que não necessariamente ao sábado ou qualquer outro dia da semana. Mas o que eu quero perguntar é, por exemplo, a gente fez o musical no domingo. Então, ali, é que eu estou com dificuldade de reformular. Não teria que ser um culto público no domingo pelo fato de ser o domingo? Entendi. A gente já fez isso aqui na igreja, de fechar a igreja no domingo, de ter uma programação fora. Então, não há uma obrigatoriedade. Tem igrejas que se reúnem domingo pela manhã, tem igrejas que se reúnem à noite, tem igrejas que se reúnem no sábado, então o dia em si não faz muita diferença. A gente não tem essa obrigatoriedade de se reunir, ou seja, o culto não é culto porque é feito em um dia da semana. Ele é culto ou não é culto solene, se tem ou não tem os elementos de culto. Isso queria definir. O Marcelo, e volto para você, Bia. Essa questão de forma de culto, até uma pergunta para a liderança, mas vou tentar ser bem claro na minha pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho já há um tempo, né? Essa questão do culto racional, né? Nós somos razão e emoção, não somos só razão. A gente sabe que os filmes, teatro, eles tem todo um estudo para atingir ali a emoção da pessoa, né? Tem a iluminação, tem a música, e aquela música que encaixa com aquele momento, ao ponto das pessoas chorarem, porque estão emocionadas e tal. E na igreja, até que ponto, como forma de culto, a gente deve ou não deve fazer isso? Porque a gente sabe que as pregações também têm um pouco disso. O pregador, ele prega ali acelerado, mas na hora que ele vai fazer um apelo, ele sabe que ele precisa mudar o tom de voz, a altura do tom de voz, e isso porque é uma estratégia de atingir o público, né? E às vezes se coloca um teclado, nós já há um tempo não fazemos isso, e eu entendo que a nossa igreja tem como base o culto racional, né? E talvez não trabalhe tanto essa questão emocional. Mas até que ponto nós não podemos unir isso?
Porque se eu faço isso, eu estou tirando a racionalidade do culto. Ah, mas o irmão se converteu porque nós fizemos todo um trabalho e aí atingimos o clímax emocional dele e por isso ele se converteu, né? Muitas vezes até tirando a ação do Espírito Santo, colocando em prol disso, e depois quando ele cai na real, ele fala, não, eu não me converti, apenas eu estava sendo levado pelo momento, né? Então, juntando com essa pergunta sobre essa questão de forma, como que a igreja deve agir, quem faz isso está agindo errado, a aliança pode implementar alguma coisa? Nós tivemos a cantata agora domingo, onde tivemos jogo de luz. Eu creio que para muitos irmãos, principalmente do lado esquerdo, ficou assim, preocupado, ficou meio aterrorizado, mas eu acho que com o zelo e com um certo cuidado, dá para unir, dá para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu entendo o zelo da aliança nesse sentido. Mas... Ok. Esse é um ponto que você colocou, que a gente, quando olha para os reformadores e, por exemplo, para Calvino, a gente tem uma compreensão errada. O que seria o mais importante? Emoção ou razão no culto público? Razão ou emoção? Razão. As duas juntas. Então, plenamente razão e plenamente emoção. Por que plenamente razão e plenamente emoção? Calvino entendeu isso, e o que foi que ele fez? Ele tentou extrair de cada salmo uma melodia com a letra do salmo que despertasse as emoções que Deus queria despertar por meio da sua palavra. Mas aqui está o ponto central. O que é que desperta essa emoção que tem que ser acompanhada de razão? A palavra. Qualquer outra coisa que desperte emoções, ou seja, que seja a base das minhas emoções, isso, dentro do culto público, perde o seu efeito e o seu objetivo. Não, mas eu fiquei emocionado porque eu vi uma menina dançando, eu vi um rapaz dançando, e eu fiquei tão emocionado com aquilo, que aquilo me despertou um sentimento que eu glorifiquei a Deus. Não é esse o objetivo. Então, o objetivo é que, por meio da palavra, da ação do Espírito Santo, da forma como o povo se comporta, da maneira como a gente canta, isso venha despertar os mais diversos sentimentos com base em quê? Nos atributos de Deus. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso funciona. Mas Deus se revela e a resposta, de acordo com o caráter dele, vem por meio de emoções. A pessoa fica com o coração quebrantado, ela fica alegre, ela fica convencida do pecado, ou seja, são vários sentimentos e emoções que são despertados por meio da palavra. Já passo para o senhor, pastor. Já respondeu, né? Pastor Josenaldo, microfone. Está na hora de descansar? Não, Joias. Boa tarde. Uma vez que o princípio regulador do culto, ele toma como parâmetro o Antigo Testamento e aquilo que o Novo Testamento, de repente, teria alterado ou não, a gente vê que não há alteração de princípio regulador do culto no Novo Testamento. E aí foi perguntado sobre a questão do dia. Concordo plenamente que o culto ele pode acontecer, eu posso ter um culto solene em qualquer dia da semana. Contudo, quando a gente olha para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, a gente vê que no dia do Senhor, o Antigo Testamento era o sábado, o Novo Testamento no domingo, no dia do Senhor, a igreja, ou o povo de Deus no Antigo Testamento, era convocado pelo sacerdote, ou no Novo Testamento, aí, pelos pastores, no domingo, no dia do Senhor, realizar o culto solene, o culto público. Então, a minha pergunta vai em relação a isso, né? Ainda que eu tenha cultos solenes em outros dias da semana, mas a igreja ela não deveria utilizar o dia do Senhor como sendo aquele dia que nós vamos convocar o nosso povo para esse culto solene e não para uma outra atividade, ou se eu tiver uma outra atividade que eu tenha neste dia ou culto solene, tomando como parâmetro aquilo que acontecia no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou responder ele perguntando, para todo mundo, tá bom? O dia seria elemento, forma ou circunstância?
O dia ele está na circunstância, mas eu estou tomando o parâmetro da... Não, aí você já respondeu então. Mas eu estou tomando o parâmetro do dia do Senhor. Não, em que eu os entendi. dois, né? Se é circunstância, porque quando eu respondi, a Haná colocou aqui uma situação que pode ser diferente da nossa. Qual é a situação? Talvez uma igreja perseguida, em um ambiente que não seja propício o dia do Senhor. Mas eu concordo plenamente, há um padrão no Novo Testamento, há um incentivo para isso, por várias razões, a igreja se reuniu, questão de cumprimento em Cristo, ressurreição. Então, eu entendo que esse seria, de fato, um dia para ser dedicado ao Senhor. Concordo plenamente. Mas se, porventura, em alguma circunstância, isso não seja propício, não vejo que seja errado uma mudança para um outro dia, pela manhã, à noite ou qualquer outro momento. A minha preocupação é mais assim, porque, de repente, a gente pode começar a criar, se houver um entendimento equivocado, né, uma ideia de que a gente vai ficar transitando o culto público para quaisquer dias da semana. Perfeitamente. E a gente perder essa ideia de que no dia do Senhor nós devemos sim cultuar a Deus. Exato, concordo plenamente. O pastor Afonso, quem mais levantou a mão? Ok, então o pastor Afonso a gente conclui e vai para o nosso intervalo. Eu queria só pontuar rapidamente o que foi dito aqui, depois o Aldo pode discordar, que hoje ele está com a palavra. Primeiro, colaborando aí com o que o Diego falou, nós temos lá em João, quando Jesus fala à mulher samaritana, como deve ser a adoração, tem 1 Coríntios 14 e tem também Colossenses 3,16, que diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruindo e aconselhando-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos espirituais, com gratidão no coração. Aqui tem emoção e tem razão, como o Marcelo quis dizer. E pegando o que o senhor falou, de fato, pastor, a gente deve ter o domingo como o dia do Senhor, porque por isso a igreja hoje cultua no domingo e não no sábado. Mas se a gente fizer do domingo que os fariseus fizeram do sábado, Deus vai reclamar da gente, né? Se a gente pegar o domingo e falar assim, não, domingo não pode, né? Final da Copa do Mundo, e eu tive que estar aqui mais 6 meia dúzia de idosas. Nem um idoso do sexo masculino veio, né? Mas naquela época eu sabia que se eu mudasse, eu era excomungado. Hoje a gente sabe, um Natal, um Ano Novo que cai no domingo, a gente pode até transferir, porque é mais estratégico. A gente não pode substituir o domingo, mas ele não é santo por si só, né? Ele é santo quando a gente está servindo a Deus. A questão da dança, aí, Aldo, eu não sei se você pensa parecido, então é uma opinião pessoal minha, tá bom? Você fez uma pergunta muito legítima, e aí está talvez o principal problema nosso com algumas igrejas até tidas como reformadas. Porque quando se pensa na dança como forma, diz, não, a dança não é elemento, ela está ali como forma. Está cantando e está tendo a dança, mas a dança é forma. É uma forma de cantar. Aí eu penso da seguinte forma. Todas as vezes que eu vejo alguém mexendo um lenço para lá e para cá, uma roupa, que seja assim ou assada a roupa, que eu não vou entrar no mérito, ao invés de me levar a cultuar e a entender o que está sendo cantado, faz me tirar a atenção. Aí é eu, um velho de 50 anos, que não está acostumado com isso. Então, aquilo que era para ser forma, ela se torna um elemento de distração, na minha opinião. Agora eu vou usar a Raquel, que ela me permita. Para mim, a Raquel canta e a forma dela cantar é dançando. Que ela, de vez em quando, mexe aqui os passinhos, isso aqui não é dança? E o que há de errado nisso? Porque aquilo lá não se tornou um elemento, mas ela canta e, na medida que ela canta, ela se mexe. Quando a gente entra numa cultura africana, eles entrarem na igreja dançando, cantar dançando, não muda nada. É o mesmo que tem uns de nós que conseguem cantar de braço cruzado. Eu, por exemplo, eu não dou conta de cantar e bater palma. Aí nem por isso eu estou cantando, quando o irmão canta e bate palma. Mas é difícil. Então, só concluindo então a minha opinião, eu entendo que o elemento do se mexer e o dançar, ele acontece até no banco mesmo. Eu, de vez em quando, não vou falar que senão vai ficar olhando para mim a partir de agora. Mas eu ainda mexo um pouquinho, né? Porque o alto está na minha frente, não está vendo. Mas o que a gente tem que ter cuidado é aquilo que aparentemente é uma forma se tornando um elemento, né? E a partir do momento que isso acontece, você muda
o contexto do culto, né? O objetivo e aquilo que foi pré-determinado. Ok, perfeitamente. Só para a gente poder concluir esse momento, na nossa prática aqui da ICEA Gama, vocês já perceberam que nós retiramos ou colocamos em um momento diferente aquela parte de boas-vindas e também apresentação de crianças e apresentação de visitantes e avisos também. Então, essa parte toda a gente tem deixado para o final. Qual é o princípio que a gente tem seguido aqui de forma prática? Normativo ou regulador? Normativo? Regulador? Quem acha que é normativo, levanta a mão, só para a gente poder fazer aqui uma enquete. Quem levantou a mão, por que é normativo? Não. Não. Ok. Tá bom? Porque quando a gente, por exemplo, há algumas coisas que você faz no início do culto ou próximo da mensagem. Eu, por exemplo, tenho um problema sério de igrejas que costumam recolher ofertas antes da palavra, da pregação da palavra, para estar pagando para pregar. Tá certo? Isso é o meu, não estou entrando em relações de igreja. Parece que você está recolhendo aquele donativo para que a pessoa pregue. Então, ficando avisos e essas informações para o final do culto, tudo que aquilo que a pessoa já tinha que receber, se ele tinha que ser abençoado pela mensagem, já foi. Os informativos, ele vai ter a atenção ou não, se ele quiser. No final, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu não vou tentar responder, mas voltando para a pergunta. Vocês não podem responder com base na nomenclatura, porque você respondeu certo, mas com base na nomenclatura. Quando nós falamos princípio normativo da adoração, a gente tem que voltar para aquilo que foi falado agora há pouco. Então, nós estamos seguindo, aplicando, não é o normativo, é o regulador. Por quê? Porque nós entendemos que a apresentação de crianças, a apresentação de visitantes, boas-vindas, avisos, não são elementos. Como não são elementos, no momento do culto, a gente não tem colocado. Tem deixado o momento do culto para leitura, para oração, e temos deixado isso para o momento pós-culto ou antes do culto. O microfone, o pessoal que já está brigando com você. Então, o fato dos elementos aparecerem no final ainda continua sendo dentro do âmbito do culto. Então, se os avisos eu deixo para o final, mas ainda está compreendido no espaço do culto, a igreja não foi despedida, por exemplo, você tem, para mim, um claro exemplo de ainda princípio normativo, só que com uma disposição diferente, em que você traz esses elementos que não seriam típicos de culto, você traz para o final, mas se está ali no escopo do culto, no âmbito do culto, continua dentro do culto e, para mim, continua com o princípio normativo. Me responda uma pergunta antes de passar o microfone. Aquele chazinho da comunhão está no momento do culto? O chá da comunhão está fora. Por quê? O que acontece ali no chá, no chá é quando acaba o culto, tanto que os irmãos se dirigem e Mas os irmãos não estão ainda dentro da igreja? Estão dentro da igreja, mas a ideia de culto se encerrou. Então, qual é a nossa ideia? Se eu quiser pegar um celular e ligar para alguém, nesse momento não seria nada de estranho. Então, olha só, é justamente esse o ponto, porque você colocou o fato da igreja estar presente como sinônimo de que ainda é culto. O momento que tem encerrado o culto é o momento da pregação. O departamento de música não vem mais à frente. Aí, a partir desse momento, nós já entendemos que o culto encerrou. Aí vem a parte de avisos, vem toda essa parte pós-culto. A igreja está presente? Está presente. Só que agora a gente não entende mais isso como culto. Dentro da nossa liturgia, o culto já se encerrou. Não, ok. Isso é porque isso está subentendido.
explícito, de forma clara, Agora que que o culto tá encerrou. isso. Agora eu vou chegar, acabou. Entendi. Mas assim, para mim nunca ficou Perfeitamente. claro, nem nada do tipo. Então, primeiro a gente quis fazer o quê? Primeiro instituir a cultura e depois justificar o que acontece. Por favor, Márcia, microfone, só para ele poder ouvir lá atrás. Só pegando um pouquinho do gancho do Gilmar, né? Acho que ele falou assim, que se está tendo um chá ali... Não, você que falou, né? Isso. Antes, a gente, de certa forma, era até proibido se fazer esse tipo de evento dentro do templo. Do templo. Porque se considerava parte do culto. Uhum. Entendeu? Então, por Entendi. isso que eu acho que também há uma... A continuidade, Não é continuidade, mas talvez há uma... Como é que a gente pode dizer a palavra? Confusão, né? Uhum. Quando a pessoa associa muito o que está aqui dentro do templo é a continuidade do culto. Perfeito, entendi. É por isso que falar sobre esse assunto é muito importante. A gente vai falar sobre liturgia daqui a pouquinho. Então, é por isso que a igreja precisa constantemente ser orientada nesse sentido para entender a liturgia. Mas a gente tem criado essa distinção, por isso, antes do culto, a gente dá boas-vindas. Quando começa o culto, a gente já não foca mais nesses elementos e deixa tudo para o final. Sim. Qual o conceito de culto? Você está falando culto solene? Culto solene. O culto solene ele é uma reunião que foi estabelecida pelo próprio Deus para que a igreja o cultue da forma como ele definiu. Okay. É que eu estou imaginando eu chamando meus pais. Hoje nós vamos para o culto solene. Amanhã nós vamos para a dramatização para assistir o negócio. É porque culto é muito abrangente, entendeu? Isso. Culto, a gente pode cultuar a Deus de qualquer forma, Tá. até no lanchão. Isso. Então, quando eu venho ao culto solene, que acontece no domingo, seria, entre aspas, a mais perfeita adoração. Não, Mas... não. Tá. Aí, colocar essa classificação não seria adequado, mas seria você estar vindo para uma reunião que foi convocada por Deus, estabelecida por Deus, com os elementos que Ele decidiu, da forma como Ele decidiu. Que acontece no domingo à noite. Perfeitamente. E nos outros dias eu estou também em um culto com outras formas. Isso, exatamente. Perfeito. Exatamente. Obrigada. Marcelo. Deixa eu aproveitar que está perto aqui. Então, a ideia é ter um culto solene, seguindo todas as etapas sem quebrar. Por exemplo, quando a gente apresenta uma criança entre o louvor e a mensagem, ele deixou de ser um culto regulamentador para ser normativo. Perfeito. Exatamente. E é isso que a liderança não quer. Exato. Correto. Nós queremos oração, digamos assim, louvor, mensagem. Isso. O que fora disso, ou é antes ou depois. Perfeitamente. Esse misto não é saudável, porque, assim, normalmente, como até hoje tem sido feito, quando se traz uma criança para poder ser consagrada, apresentar, normalmente fica antes da mensagem, depois do louvor, às vezes o irmão quer dar uma palavra, quer fazer um testemunho, alguma coisa, nesse período. Isso, embora não seja regulamentador, ele deixa de ser saudável, deixa de ser ruim? Volta para o que acabamos de falar. Não é uma questão inferior ou superior. É uma questão de reconhecer o que é elemento de culto público e o que não é elemento de culto público, o que é claramente orientado na palavra e o que não é claramente orientado. Então, não é essa questão, não está nesse nível de discussão. Por isso, a gente prefere deixar o que é claramente orientado para o culto público dentro do culto público e o que não é pecado, que é circunstancial ou está dentro de formas, para após o culto público. Ok? Vamos para o nosso intervalo? Vamos tomar um cafezinho, acalmar o coração e a gente volta para o próximo. 10 minutinhos, rapidinho, para a gente poder ganhar tempo.